Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Aevo Boost, o podcast onde a gente fala sobre pessoas transformando as empresas através da inovação. Eu sou o Luiz Felipe Carvalho, sou CEO na Aevo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema super especial que é inovação em Horizonte 1. E para isso estou muito bem acompanhado aqui comigo, Daniele Lopes, que é Innovation PMO, responsável por inovação em H1 na SLC Agrícola. Bem-vinda, Dani. Oi, obrigada. Um prazer poder falar um pouquinho, compartilhar o que a gente aqui na SLC está fazendo aí, se movimentando relacionado à inovação, principalmente nessa frente que é a H1, né, dentro da inovação. Prazer. Ótimo. Muito obrigado por topar estar aqui conosco. E aqui comigo também meu amigo Alex Júnior, que é diretor operacional na Aevo. E aí, Alex, tudo bem? Olá pessoal, olá Luiz, olá Dani, tudo ótimo por aqui. Muito prazer estar com vocês falando sobre um tema que eu gosto tanto, que a gente vive no dia a dia aí com os clientes e principalmente aí junto a um cliente tão especial quanto a SLC. Excelente, excelente. E o nosso tema de hoje é inovação em H1, mas antes de entrar seria legal, Dani, se você contasse um pouco para a gente, um pouquinho mais sobre a SLC. É um gigante do agronegócio, mas fala um pouquinho para a gente o que faz a SLC, enfim, como é que é essa empresa fantástica onde você está. É legal ter esse espaço para falar um pouquinho da SLC, né, Luiz? Porque, como tu mesmo falou, é uma gigante do agro e tem uma representação absurda no mercado brasileiro, né, em exportação também, mas não é tão conhecido. Ele é bem conhecido na parte no mercado agro, né? Quem trabalha com esse negócio acaba conhecendo um pouquinho mais sobre a SLC, mas quem está fora, embora seja uma empresa que inclusive está na bolsa de valores, né? Tem as suas ações lá, ela não é tão conhecida e é uma empresa. Aí já falando um pouquinho, né, da SLC, é uma empresa de mais de 40 anos, hoje tem 45 anos aí de SLC agrícola, né, faz parte do grupo SLC, que trouxe, né, toda essa movimentação na cadeia de alimentos e nessa linha, né, do agro, principalmente. Hoje a SLC ela tem mais de 4.000 colaboradores, né, trabalhando só relacionado ao agro, assim, na parte da SLC agrícola. Então, ela realmente é muito grande. E aí é engraçado também porque a SLC agrícola tem toda essa trajetória já é uma empresa consolidada, né, no ramo no agro, mas tem a sua trazendo, né, um pouquinho da história, já linkando com a parte da inovação, né? Ela tem uma governança de inovação muito recente. Né? A estrutura de inovação ela não existia enquanto uma estrutura de inovação, uma área de inovação, né, dentro da empresa. E em 2021, recém, foi aonde se estabeleceu, não, agora vamos ter pessoas realmente full time aqui que vão ficar pensando todo dia inovação para dentro do negócio, né? Então, para situar o pessoal que está ouvindo a gente, né? A SLC ela é uma produtora de commodities, né? Os principais produtos que são produzidos pela SLC algodão, soja e milho. E boa parte disso, a gente tem toda uma parte comercializada no Brasil, mas boa parte do que a gente produz hoje é exportado, né? Trabalhado. E a gente já teve aí, no último ano, safra, nós tivemos aí mais de 670 mil hectares de produção, que fechou agora aí no mês de julho esse número, e a gente já comunicou também ao mercado, mas é um número bem significativo, assim, para o negócio, para a SLC e numa visão, assim, de volume, né, do que é produzido hoje pela empresa. Acho que deu para situar um pouquinho, né? Não, muito bom. E o Brasil é um grande celeiro de alimentos do mundo, né? Então vai ser muito legal conhecer um pouco mais sobre a inovação no agronegócio, né? Um setor super relevante para a gente aqui no Brasil e falando com uma gigante como a SLC. E aí, Alex, para a gente entrar aqui no assunto, né, de Horizonte 1, para o nosso ouvinte que está dentro do carro agora, no trânsito, ou está andando de patins ouvindo o nosso podcast, o que é Horizonte 1 de inovação, Alex? Fala para a gente.
Show, Luiz, vamos lá. Cara, acho que até é legal explicar um pouco sobre o que são os 3 horizontes de inovação, né? Para ficar claro para o nosso ouvinte aí que não conhece o conceito, o que é o horizonte 1 de inovação. Então, os 3 horizontes de inovação, basicamente, é um framework, né? Uma estrutura criada pela McKinsey, né? Consultoria global aí de gestão, para ajudar as empresas a organizarem, né, os seus portfólios de inovação, para ajudar elas a equilibrarem, né, os seus investimentos e os seus projetos de inovação em 3 horizontes, né? Então, o horizonte 1 de inovação, grande tema aqui desse podcast, é aquele tipo de inovação que é ligado ao core business da empresa, né? Aquilo que a empresa já faz hoje, que vem dando certo, mas que, óbvio, sempre tem margem para melhoria, né? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, sobre uma montadora de automóveis, né? Montadora e distribuidora de automóveis que melhora a potência dos seus veículos, dos seus produtos a cada versão que ela lança, ou que melhora o processo produtivo da sua fábrica ou dos seus canais de distribuição para ser cada vez mais produtiva, mais eficiente, né? Agora, quando a gente fala em inovação H2, a gente não está mais falando necessariamente sobre sustentação, mas crescimento já do negócio, né? Então, a gente está falando sobre a empresa crescer, né, para novos mercados, né, explorar novos negócios, novas fontes de receita, mas por meio de competências que ela já domina, né? Então, por exemplo, utilizando esse mesmo caso aí de uma montadora de veículos, a gente está falando sobre essa empresa que hoje ela produz distribui e comercializa veículos, mas ela decide também alugar esses automóveis para que os clientes também possam, né, alugar. Ela entende que essa é uma tendência de mercado, enfim. Então essa é uma inovação H2. E por último, a gente tem uma inovação em horizonte 3, né, que é de fato aquela inovação de explorar o novo, né? Aquilo que promete resultados desproporcionais, de repente num sentido positivo, e que vai garantir talvez a perenidade do negócio a longuíssimo prazo. E aí, só utilizando o mesmo exemplo aí, vamos supor que essa empresa de automóveis ela perceba que o mercado dela não é verdade, na verdade não é um mercado de automóveis, mas um mercado de mobilidade urbana, que é um mercado muito mais amplo, com muitas necessidades que não estão no mercado de automóveis, e por isso ela decide comprar uma empresa de aplicativos de transporte, né? Porque ela entende que é uma necessidade ali que pode surgir no futuro. Então, dando um rápido resumo ali sobre esses 3 horizontes, e para finalizar, só para vocês entenderem a importância, né, de inovação em horizonte 1, o Google, por exemplo, ele segue uma regra, né, uma receita, assim, que é o 70-20-10, né? Então, eles investem, né, 70% dos seus orçamentos anuais aí de inovação com inovação em H1, 20% com inovações em H2 e 10% em inovação H3. Ou seja, o Google, que é uma das empresas mais disruptivas, né, de todos os tempos aí, investe 70% do seu orçamento de inovação com H1, tamanha importância, né? E faz todo sentido, né? O H1 é o core da empresa, é o negócio principal e é super importante, obviamente, sustentar esse valor que a empresa já tem dos seus produtos principais, dos seus negócios, serviços principais, né? E Dani, e aí quando a gente vai para o agronegócio, né? E você tem a sua estrutura aí é responsável especificamente por inovação em H1, em Horizonte 1, ou seja, essa inovação, como o Alex falou aí para a gente, no core da SLC Agrícola. Me fala um pouquinho o que é inovação em Horizonte 1 para SLC. A gente está falando de automatização na plantação. Como é que isso funciona? Você pode trazer alguns exemplos para a gente? Claro. Sabe que a estrutura, como eu comentei com vocês, né, a estrutura da SLC enquanto inovação, ela é muito recente e ela foi justamente pensada em cima desses horizontes de inovação, né? Então, em cima do H1, do H2, do H3, entendendo aonde que entrava cada uma das iniciativas que existiam já dentro da SLC e que se pretendia dentro da SLC. E é interessante até para linkar, né, com o que o Alex está trazendo para o negócio da SLC. Realmente, assim, os programas, a área da inovação, ela se iniciou após, na verdade, os programas de intraempreendedorismo e de conexão com startups que fazem parte dessa movimentação, principalmente em H1, mas existe já um outro braço que veio dessa visão de negócio e de fazer diferente aquilo que a gente já faz, e aí já entrando numa linha do H2, existe a SLC Sementes, então que já sai um pouquinho do que a SLC Agrícola hoje
já produz, agora a gente produz também sementes e comercializa sementes também, e aí a gente já localizou ele enquanto H2, e na medida que a gente entendeu que gostaria de olhar para novas possibilidades aí de, né, outras oportunidades de negócio para a SLC, e talvez não exatamente no agro, né? Foi onde se também teve a SLC Ventures. E aí tem toda a parte realmente de CVC, tem a parte, né, de parte mais investimento realmente em startups, outra em novos negócios, né? E outra parte mais em venture builder, que é construir, desenvolver junto com a outra startup, um outro negócio, alguma oportunidade. Mas tudo isso está sendo trabalhado e começou a ser desenvolvido, né? Na medida que a gente estruturou. Agora temos uma área de inovação e vamos nos organizar dessa maneira. E aí, respondendo, né, até o que tu trouxe, né, Luiz? Dentro do H1, a gente tem essas movimentações. Tem duas grandes bases assim que movimentam o nosso H1, que é o empreendedorismo, como eu comentei com vocês. A gente chama, que é um programa interno que a gente chama de ideias e resultados. E nós temos o AgroX, que é um outro programa de conexão com startups, que a gente faz justamente, né, esse acompanhamento e constrói, faz POC, testa. E isso começou em 2019, esse processo com esses programas de inovação, e desde lá a gente tem muita POC que já começou e que continuou e que parou no meio do caminho porque viu que não era certo e para ali, tá tudo bem, investimos pouco, foi rápido, né? E segue a vida. E a gente tem uns exemplos muito legais de H1 para dentro, porque como a gente estava comentando, o H1 ele olha muito para o que a gente já faz, para o nosso core. E tem alguns exemplos assim de ideias que foram trazidas por colaboradores, entendidas como potenciais tecnologias ou processos diferentes de como a gente já vinha fazendo aquilo que a gente já é muito bom em fazer. E a partir daí a gente começou, vamos colocar aí uma tecnologia no meio, uma inteligência artificial, automatizar isso de alguma maneira. Então, tem uma série de exemplos. Agora, um muito recente que a gente está vivendo a parte, né, de estender a continuidade do projeto, da iniciativa, é o caderno de campo dentro da SRC, porque a gente está falando de fazenda, a gente está falando da pessoa que vai lá para dentro da lavoura verificar se a planta está, né, no seu estado que deveria estar, no tamanho que deveria estar, se está respondendo, não está respondendo ao tempo dela. E normalmente isso aí é no papel, né? Uma pranchetinha, tu escreve, leva para o escritório, no outro dia escreve. E agora começou a ser automatizado isso, então o pessoal está levando o tablet para dentro da lavoura, é online, porque tem conectividade dentro das fazendas, então já consegue se comunicar rapidamente com outros sistemas de BIs, né? Então, dados tem sido algo que está sendo muito relevante, que sempre está sendo um produto final de todas as iniciativas que a gente faz aqui dentro. Então, vai, assim, desde a parte de transformação digital, realmente, de um processo que até então era totalmente manual e agora começou a se digitalizar, até realmente mudar, né, a uma tecnologia. Até então a gente usava um tipo de hardware, né, um tipo de máquina, e de repente agora a gente está usando uma outra máquina que ela é mais eficiente, que ela é mais tecnológica, que ela se conecta mais, tem mais capacidade de integração com outros tipos de sistemas. Então, tem uma variedade muito grande aí de exemplos que a gente vem trabalhando. Atualmente, inclusive, dentro da SLC, a gente está com mais de 20 iniciativas que estão acontecendo. Tem alguma POC rolando aí no meio das fazendas, no meio da lavoura, às vezes no escritório também, na parte mais back-office, né, do trabalho. Mas tem muita coisa que está acontecendo agora aqui dentro da SLC. Não, muito legal. E assim, quando você fala, né, dessa coisa manual, assim, né? Você falou, vou pro campo, vou fazer uma inspeção ali. Ou seja, tem muita coisa que eu imagino que seja fruta baixa nesse processo, né? De que tem ali rodando e os maiores especialistas do seu negócio, as pessoas que já conhecem onde tem esses espaços, estão no seu negócio, né? São as pessoas que estão fazendo o trabalho ali, né? Então, o H1, essa inovação no core aí que a gente tanto falou aí,
tem uma fonte de ideias natural nos colaboradores, e eu acho que por isso faz tanto sentido o programa de inovação e resultado, né, que é com seus próprios colaboradores trazendo ideias para isso. E eu queria puxar o Alex para fazer um comentário sobre isso, Alex. A gente, bem nessa linha aí que a Dani falou, né, o H1, muito focado ali no empreendedorismo, no colaborador. Como é que você vê esses programas, Alex? Programas de ideias, programas que envolvem os colaboradores das empresas que são grandes especialistas no negócio para gerar ideias para inovar no H1? Legal, cara, sim, sou até um pouco suspeito para falar sobre programa de ideias nesse sentido, porque, cara, assim, a gente vê tantos cases, tantos resultados maravilhosos que surgem, né, dos nossos clientes aí em relação a esse tipo de programa que, enfim, a gente fica até um pouco enviesado. Mas brincadeira, assim, cara, eu acho que, assim, sinceramente, o programa de ideias, se não for a mais eficiente, com certeza é uma das iniciativas mais eficientes possíveis para se inovar em H1, né? Pensa que, cara, a gente está falando sobre processos, né? Muitas das vezes. Muitas empresas acabam indo pelo caminho de, quando inovar em H1, a inovar em processos, né? Obviamente, inovação incremental em produto também é extremamente importante, né? Mas existem inúmeras pesquisas mostrando também as vantagens, né, em relação a investir incrementalmente em processos, né? Menos riscos, às vezes menos custos também e tudo mais. Então, assim, o primeiro ponto é que a gente está falando muitas vezes sobre inovar em processos. O segundo ponto é que a gente está falando, quando a gente fala em H1, muitas vezes também em inovar em escala, né, em alto volume. Porque como são inovações incrementais, é comum que os resultados que se colha também são incrementais, né? Então, assim, a mágica acontece no alto volume. Então, você implementa muitas ideias. Tem cliente nosso que segue a máxima de, quando é ideias incrementais, de fato, ideias simples, né? Pô, se é boa, implementa. Porque, de fato, você só vai ver grandes resultados ali, cara, implementando massivamente ali as ideias. Então, pensando nesses dois pontos, né, inovação em processo e inovação em alto volume, cara, existem pessoas mais especialistas, né, especialistas nos processos da sua empresa do que quem lida com eles todos os dias, né, de quem sente a dor dos problemas e das ineficiências desses processos diariamente, né? Existe outra maneira de captar ideias em tão alto volume assim, quanto utilizar os colaboradores, talvez milhares de colaboradores, né, com os milhares de processos que eles lidam todos os dias, por milhares de dias. Dificilmente, né? Assim, sempre tem que se levar contexto em consideração, mas eu digo seguramente assim, que provavelmente, independente do contexto, a resposta é não para essas duas perguntas, né? Assim, e tem um dado que eu gosto muito, uma pesquisa, na verdade, empírica, né, que foi trazida num livro que eu também gosto muito e indico, é quase que a nossa bíblia aqui na Evo, é a Organização Guiada por Ideias, que ele traz que o potencial, 80% do potencial de inovação das empresas está nos colaboradores de linha de frente. Então, se você não está utilizando esse potencial de inovação, se você não está fazendo um programa de ideias, seja uma caixinha de sugestão, você está perdendo 80% de potencial da inovação da sua empresa. É muito difícil conviver com isso no mundo competitivo que a gente tem hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse potencial, né, Alex, eu acho que nasce muito pela característica da inovação em H1 mesmo, né? A gente está falando de core, do que se sabe fazer, do que a empresa faz todos os dias. E são os colaboradores que estão nesse dia a dia, né? É o vendedor da empresa que conhece muito bem o cliente, conversa todo dia, sabe as dores, conhece os desafios, as oportunidades, né? Quem está no processo operacional conhece todos os dias. Você tocou em processo, inovação em processo, que tem muita relação com inovação em Horizonte 1, e tem um dado interessante também que é do Joe Teed, um pesquisador britânico. Ele comparou, em média, obviamente, né, inovação em processo com inovação em produto. E, na média, ele encontrou 4 vezes mais retorno em inovação em processo, quando comparado com produto. Não que, obviamente, se você fizer uma grande inovação em produto, ela estoura, vira uma coisa fantástica, uma nova linha de negócio. Mas, na média, né? Por quê? Inovar em produto tem muito mais risco, né? Então é mais arriscado você inovar, tem mais erro relacionado. Inovação em produto é mais facilmente copiado pelo concorrente. A gente vê até movimentos tem empresas que são muito boas em ser followers, né? Nem sempre é o first mover ali, mas um follower, né? E além disso, a inovação em processo, em muitos casos, ela alavanca vários produtos, né? Quando você inova um processo, ele pode ser usado em vários produtos, e ele tem um ROI interessante também, né? Então é legal, acho que é legal desmistificar isso, porque muitas vezes a gente pensa em inovação, lembra lá do Steve Jobs lançando o iPhone, que é muito legal, é um super produto, é inovação mesmo na veia ali, mas não é só isso, né? Tem inovação em processo que tem muito valor, certamente.
E aí, Dani, pegando esse gancho aí, né, de programas de intraempreendedorismo, você falou de inovação e resultado, eu queria entender como que é esse programa aí na SLC, tá? Como é que vocês engajam as pessoas, que desafios que vocês têm aí dentro, né? Resultados, como é que é? Fala um pouquinho do programa em geral, assim. Esse programa de intraempreendedorismo que ele teve uma transformação, na verdade, que eu acredito que acaba sendo um caminho meio natural, principalmente de grandes empresas, né? E mais tradicionais, porque normalmente as empresas mais tradicionais elas têm lá um programa de ideias ou de sugestões, né, onde o pessoal coloca tudo que quiser lá com relação às sugestões mais variadas possíveis. Não tem direcionamentos, não tem pilares, né, que ajudam a orientar as pessoas. Tá, mas eu vou dar ideia do quê, para quê, né? Qual é exatamente o que vocês estão esperando de mim, né? O que vocês querem ouvir de mim de verdade? E dentro da SLC teve justamente esse mesmo processo. Existia um programa de ideias, de sugestões, basicamente. O pessoal era engajado, mas não tinha ninguém totalmente full time, né? Que ficava ali olhando diariamente as ideias que chegavam, que conseguia. Existia um comitê da gestão dessas ideias, mas que não tinha uma vazão tão grande, então daí acabava não tendo tanto engajamento e resolveu então. Estamos olhando agora aqui para a inovação, vamos tentar então trazer esse programa que já traz, já tenta canalizar, né, as ideias, as pessoas dentro da empresa para algo que realmente vai ser mais estratégico, que vai fazer sentido para eles dentro dos processos deles. E aí, então, surgiu o Ideias e Resultados. Eles acabaram acontecendo muito próximos do nosso programa de conexão com startups e de empreendedorismo. Então, acabou que a gente, para não confundir na cabeça das pessoas, porque de fato é um pouco difícil saber em que momento estão querendo alguma coisa, em que momento estão querendo outra coisa, né? Aqui dentro, então, a gente começou num ano com um programa, em 2020, então, iniciou o processo do empreendedorismo, e aí foi justamente isso, foi direcionando. Então, tá, gente, agora a gente está falando aqui de inovação, então a gente está entendendo que são inovações mais incrementais, são coisas que são movimentações que vocês entendem que vai melhorar o resultado dentro do processo de vocês, vai trazer uma eficiência na produção, vai trazer algum tipo de economia daquilo que vocês já fazem dentro, e economia levando em consideração tempo, levando em consideração não só dinheiros, né? Que às vezes entende-se que o resultado de inovação é só dinheiro, o ROI sempre é tentado olhar para isso. Então, houve toda uma capacitação também das pessoas para que elas entendessem o que de fato a gente estava esperando. Foi dado direcionamentos, estamos esperando que vocês deem ideias relacionadas à operação agrícola, a processos de operação agrícola. Estamos esperando que vocês nos deem ideias relacionadas à sustentabilidade. Estamos esperando que... Então, a gente direcionou para eles, para que eles soubessem o que a gente está querendo, e se criou um processo, né? Então, a inovação veio, inclusive, dentro do programa, onde a gente entendeu, não, a gente precisa agora criar um processo, vai ter lá um funil, onde a gente avalia, onde as pessoas vão colaborar naquelas melhores ideias que foram dadas, aquelas melhores ideias que vão para a execução, elas vão ser premiadas, então isso engajou muito as pessoas, saber que, putz, eu vou ter um reconhecimento financeiro, mas também eu vou ter um reconhecimento porque eles mesmos apresentavam para toda a alta administração, e isso é um ponto que a gente sempre quis trazer muito para dentro do programa, tanto para um programa quanto para outro, trazer a presença da alta administração para dentro dos programas. Então, eles realmente faziam parte de boa parte dos processos, eles estavam naqueles momentos mais importantes, né? Estão naqueles momentos mais importantes, e isso dava uma visibilidade para, né, os colaboradores que estavam ali participando absurda. Então, o pessoal gosta muito disso. Quando a gente coleta o feedback deles, normalmente eles... eu pude apresentar ali pro presidente, pro CEO, né? Pô, que legal, né? Eu tive ele me enxergou, eu tô ali, sabe? Eu tô próximo da alta administração. Isso é muito legal, sabe? E eles saberem que aquela ideia que eles tinham lá, que era uma dor, era um problemão para eles, agora eles foram, inclusive, reconhecidos por trazer uma solução para aquilo ali. Então, a gente já rodou, inclusive, 2 ciclos já, estava acontecendo anualmente, né? Um ciclo em cada ano.
Esse ano, agora, recém, a gente vai rodar novamente mais um ciclo e a gente também já está pensando, as nossas POCs dentro do programa também acontecem, né? Então a gente vai testando também um modelo, como melhor o pessoal reage, como melhor a gente consegue interagir com eles, qual é a melhor conexão para isso. E tem um ponto que eu acho que é muito importante que o programa em si trouxe para a gente, foi a conexão com outras áreas que também recebem demandas de ideias, de melhorias e tudo mais, e que às vezes dá aquela confusão na cabeça dos colaboradores. Eles não sabem, estou falando de inovação, estou falando de melhoria especificamente, é só uma funcionalidade nova, o que, que é? Então agora a gente criou um comitê ali, pessoas que são representantes dessas áreas. A gente tem uma área que é a da agricultura digital, né? Que olha só para mecanismos e tecnologias voltadas para a agricultura, para a operação agrícola. Nós temos uma área de TI que também desenvolve soluções que daqui a pouco a gente não consegue encontrar no mercado, não por tamanho, pelo menos da SLC, né? E mais a área da inovação. Então, esse grupo se reúne, esse grupo é que recebe essas ideias, recebe essa demanda, e a partir dali a gente delibera junto para entender, bom, isso aqui realmente é uma inovação, vamos trazer para executar, isso aqui é uma melhoria, mas não especificamente algo inovador, então vamos colocar aqui para essa canaleta, né, de desenvolvimento, e assim a gente vai trabalhando. Tem sido bem desafiador, mas tem sido muito legal, assim, todo esse processo, porque realmente o pessoal responde na medida que a gente chama eles para trazer, justamente porque tem esse direcionamento, né? Eu queria fazer só um complemento e fazer uma pergunta para Dani, assim, porque, cara, a gente, para mim, assim, o programa de ideias, ele tem uma coisa especial que poucas iniciativas têm, né? Que é a questão de você conseguir gerar resultado e mudar a cultura ao mesmo tempo, né? Então, tem muitas iniciativas, assim, muitas empresas, na verdade, né, que, pô, legal, vou começar a ser inovador, né? Vou ser inovador a partir de agora. O primeiro passo, qualquer consultoria que você for, é sempre, cara, tem que ser a questão do aculturamento, né? Então, de fato, vamos construir uma cultura de inovação, porque sem uma cultura de inovação vai ser muito difícil você conseguir gerar resultados de fato e tal. Mas o que a gente vê é justamente essa mágica do programa de ideias, né? Ele consegue, parece que, fazer os dois ao mesmo tempo. Queria entender qual que é a sua percepção em relação a isso. Você sentiu que o programa de ideias aí de vocês já teve esse efeito de aculturamento, ao mesmo tempo que começou a gerar resultados? Eu entendo que ele está caminhando, né? A gente está falando, como eu comentei com vocês, a gente está falando de 4 mil colaboradores, né? Então, tu chegar realmente, tu saber que tu está conseguindo chegar em todas essas pessoas, não é bem assim. Tanto que nos nossos indicadores do programa no último ciclo, nós tivemos um envolvimento, assim, de pessoas que deram ideias e que colaboraram, de mais ou menos 500 pessoas. Ou seja, ainda um percentual, não foram as 4 mil, né? Óbvio, a gente sabe que nunca será, né? Não é assim também para ter o envolvimento, mas assim, ainda não é um número, talvez, eu, pelo menos, particularmente, acho que pode ser mais, enfim, mas é aonde tu vai caminhando e desenvolvendo, né? Então, sim, eu entendo que justamente por a gente olhar que a gente precisa capacitar as pessoas para elas entenderem o que a gente está querendo, isso já ajuda muito. Capacitação, para mim, é o principal motor, né, de cultura, para movimentar cultura, para movimentar diferentes comportamentos das pessoas dentro da empresa. E eu entendo que colocar esse momento de capacitação deles para que eles se preparem melhor para poder dar uma ideia, apoia muito nessa coisa né, nesse momento de aculturar eles para a inovação. E trazer continuar comunicando para eles, que também é algo, é um desafio, né? Trazer para uma comunicação interna, estamos fazendo isso, olha o resultado que gerou, olha, então é um trabalho que tu tem que estar sempre ali, constante, pingando sempre um pouquinho, pílulas, né? De conhecimento, pílulas de informação relacionada à inovação, que eu entendo que a gente está caminhando ainda. Eu não te diria assim, nossa, a SLC, por mais que seja algo muito já da empresa, realmente já é da cultura essa coisa do querer fazer diferente, faz parte inclusive dos
dos nossos valores ali, das premissas estratégicas da SLC é sermos early adopters, né? Então, nós queremos ser os primeiros a usar determinadas tecnologias, então o pessoal está sempre ali olhando, atento, e já existe isso acontecendo nas pessoas dentro da SLC. Mas eu ainda não vejo isso como totalidade. Eu quero muito acreditar que sim, é possível ver isso em uma totalidade, mas vai ter que ser um desenvolvimento constante, né, permanente com relação a isso. Não, excelente, excelente. E essa cultura, né, em muitos casos, ela é quase um horizonte, né? A gente sempre quer também mais, né? Ela vai extraindo cada vez mais valor. A gente brinca aqui na Evo que sem cultura de inovação, você querer fazer uma coisa muito transformadora é muito difícil, né? Como se fosse plantar uma roseira no deserto, né? Você precisa de um terreno fértil para conseguir fazer isso, e a cultura contribui muito para isso. Mas, Dani, muito legal entender a estrutura geral do programa Ideias e Resultado, né? Eu acho que caixinha de sugestão é um negócio que não dá certo, né? É uma linha muito aí não orientada, né? Vira caixinha de reclamação. E a forma como vocês atuam, né, vinculando ali a desafios, eu gostei muito quando você falou da conscientização dos colaboradores, né? Explicar muito bem o que se espera com aquilo, isso é fundamental, né? Não adianta a gente fazer 10, 15 reuniões para planejar o programa e comunicar só uma vez aquilo, porque se a pessoa não estava com a gente na reunião, dificilmente ela vai saber o que se espera. E essa parte é fundamental, né? Porque a pessoa pode ter ideias maravilhosas para coisas que não mexem o ponteiro da SLC. Mas agora, se ela focar nessas 3, 4, 5 questões aqui, esses pilares que são relevantes para a empresa, fatalmente aí as ideias terão um resultado muito melhor, né? E aí você comentou sobre engajamento, reconhecimento, eu concordo muito contigo também, essa parte de, inclusive uma história que a Evo começou, a gente implementou um projeto para uma empresa de celulose, e na época era um programa também de ideias, né? E eu vi pela primeira vez um programa de ideias naquela época, isso foi já faz mais 7 anos por aí. E naquela época, o programa deles tinha um prêmio muito interessante, que era as melhores ideias tinham um café da manhã com o presidente da organização. Esse momento era mágico. Eles também ganhavam prêmios, ganhavam até recursos financeiros, quando dependendo do valor que trazia de ROI, mas esse café da manhã com o presidente abria portas. Ele dava uma visibilidade, o colaborador era reconhecido, ele gerava vontade nos outros também de participar da mesma maneira. E em muitos casos que a gente vê em empresas que estão conosco, isso vira caminho para a pessoa crescer na organização. Porque que empresa não quer um colaborador inovador? Que empresa não quer aquela pessoa ali que está sempre pensando em como fazer melhor, como inovar o seu processo, né? Então, realmente isso é uma grande inspiração e a gente vê isso direto, vendo colaboradores na empresa inovando e falando de deixar legado para a organização. Acho muito bonito isso e é por aí, eu acho a ideia. Agora, eu queria ainda em você assim, pensar assim, legal, você falou até aí das áreas de agricultura digital e a área de TI como um elemento importante desse processo para avaliar a inovação, mas e quando entra na capacidade de executar mesmo as inovações, né? Porque a gente vê alguns programas que vão bem, lançam bons desafios, conscientizam bem, engajam, mas depois na hora de executar tem dificuldades, tem desafios. Como é que vocês tratam isso aí na SLC para fazer inovação? Esse é um grande desafio, de fato, né, Luiz? Porque assim, o meu dia a dia é falar de inovação, é cuidar dessas iniciativas, é garantir que elas sejam executadas. Então, eu estou aqui na SLC para isso. Agora, a maioria das pessoas que traz as ideias ou que faz parte dessa squad, né, desse grupo de pessoas que vai executar de fato aquela o piloto, né, para ver se faz sentido ou não faz sentido aquela ideia que foi dada, aquela solução que foi pensada, eu estou falando com pessoas que vão ter que acrescentar mais uma atividade no seu dia a dia, né? Então, quando a gente coloca isso, por isso que a parte do engajamento, de algum tipo de reconhecimento e incentivos faz total diferença. Porque isso, querendo ou não, a gente sabe, né? Movimenta muito. Eu sei que eu vou ter um retorno extra também, na medida que eu me dedico numa situação extra para isso. Uma, porque eu vou ter resultados naquilo que eu estava tendo um problema dentro do meu processo, e também eu vou ter um reconhecimento, porque vou poder apresentar o que eu fiz diretamente para a diretoria, eu vou ter algum tipo de benefício, algum tipo de reconhecimento, talvez financeiro também. Então,
tem várias recompensas, né, relacionado a isso, que daí tu tá sempre ali trazendo, ó, vamos fazer isso aqui, e principalmente a gente deixar preparado o momento do tempo deles, né? Então eu sei que eles não têm todas as horas do seu dia para se dedicar àquilo ali, eu tenho que ajudar eles a organizar, fazer essa gestão de tempo, né? Então, o meu papel, principalmente dentro aqui da SLC, ele acaba sendo muito isso, garantir que aquela parte mais burocrática, chatinha, de tem que contratar tal coisa, eu faço, não tem problema, deixa comigo que eu dou um jeito de para isso acontecer. Ah, tem que falar com a área tal, porque aqui a gente testou tal coisa e não está respondendo, e aí eu tenho que falar, deixa que eu falo, não tem problema. Só executa aí, vem com o teu conhecimento técnico em cima desse problema de fato, e essa parte mais de interação e correlações eu faço para vocês. Então a gente vem trabalhando cada iniciativa, cada POC que a gente faz tem uma situação diferente, é um desafio diferente, a gente está sempre trabalhando, porque realmente a gente está falando com pessoas que não estão ali só para aquilo ali, principalmente quando a gente está falando de inovação para dentro do H1, né? Não é. Pode ser que dali saiu uma ideia maravilhosa, né? E entendemos, putz, vamos colocar para cá, já vamos conectar, já vai ser um novo negócio, e a pessoa que deu a ideia já vai virar até CEO daqui um pouco daquele novo negócio. Pode acontecer, ainda não aconteceu, tenho expectativa que aconteça ainda aqui dentro da SLC, assim, mas diferente disso, vai ser part-time mesmo, vai ser ali dividindo com as outras tarefas do dia a dia, né? E é isso que torna bacana o processo, né? Porque é realmente um especialista da área inovando e o papel da inovação, né? Da área de inovação, como você falou, né? Fantástico, né? Derrubar os obstáculos, né? Para que eles possam inovar, né? Acho que a área de inovação, a melhor área de inovação é aquela que não a que inova, né? Mas aquela que fomenta a inovação em todos os processos, que vai derrubando os obstáculos para fazer isso acontecer. Perfeito. Eu inovação não faço nenhuma, né? Mas eu garanto que a galera faz isso e dou o empurrãozinho necessário para que eles realmente consigam aquele resultado. É isso aí. O resultado é de todos, né? Alex, queria fazer uma ponte agora para um outro mundo. A gente está falando ainda em H1, né? Acho que é o grande foco aqui hoje, né? Falar de Horizonte 1. E a gente falou de intraempreendedorismo, de programas de ideias, né? Bem organizados, bem estruturados. A gente sabe já desse um valor super relevante. Mas e a inovação aberta, Alex? Porque hoje é um tema muito falado, né? Nos últimos anos para cá tem crescido o interesse das empresas, recentemente até muitos CVCs acontecendo, e em alguns casos a gente fala de inovação aberta, né? Envolver startups, envolver universidades, e parece coisa, né, do futuro, né, de Horizonte 3. Dá para fazer inovação aberta em H1? Cara, com certeza, né? E isso vem acontecendo cada vez mais, né? Assim, vou convidar os nossos ouvintes a entrarem aí no nosso site do Aevo Connect, né? www.aevo.com.br/connect, com 2 N's, que vocês vão ver o teor dos desafios ali dos maiores líderes de mercado do Brasil, né? São vários desafios já muito focados em inovação de H1, né? Então, no fundo, assim, cara, a inovação aberta, né, ela é assim como um programa de ideias ou qualquer iniciativa de inovação, no fundo são veículos, né, para viabilizar, né, um resultado de negócio, né, para viabilizar que a estratégia de inovação seja concluída, né, independente do horizonte, né, que você esteja trabalhando. Né, igual vocês estavam trazendo aí sobre a questão de a área de inovação, na verdade, ela não inovar, né? Assim como a inovação não é um resultado final, né? Mas ela é um objetivo, né? Então ela quebra barreiras ali para que a inovação aconteça, né? Então, assim, quando a gente pensa especificamente em inovação aberta, o grande objetivo de inovação aberta é você conseguir acelerar, tornar mais eficiente, diminuir os riscos, né, dos processos relacionados à inovação, né? E, assim, é verdade que quando a gente fala em H1, né, assim, a gente está falando de muito menos riscos do que a gente estaria falando se fosse em H2 e H3. Mas a gente está falando em inovação de alto volume. Então, obviamente, velocidade, eficiência, né, são mais do que bem-vindos aí no processo. Então, por que não usar, né, inovação aberta quando a gente está falando de H1? E acho que para vocês terem uma noção assim, do quanto esse casamento ele pode ser bem sucedido, a gente observa isso na prática, né? Assim, os nossos clientes estão cada vez mais conseguindo acoplar os seus programas de ideias aos programas de inovação aberta. Então, vamos supor que um colaborador deu uma ideia em determinado desafio, uma ideia que promete um saving ali de R$1 milhão por ano,
mas, né, ela necessita de uma determinada tecnologia que não está disponível na empresa hoje, né, enfim, e a empresa não tem os recursos para criar, ou, enfim, sairia muito caro, demoraria muito. Você vai deixar de ter um save de R$ 1 milhão ali por ano porque você não tem essa tecnologia disponível? Não, pô. Um mercado aí, assim, deve ter centenas de startups relacionadas a, enfim, indústria 4.0, por exemplo, né? Enfim, há mais de 15 mil startups no Brasil, com certeza já existe essa solução no mercado pronta, ela já é comercializada, então com certeza ela vai ser, ela é distribuída, né, de uma maneira muito mais barata, muito mais rápida do que se você fosse desenvolver dentro de casa. Então, né, não tem o porquê não utilizar a inovação aberta para H1, assim como, enfim, ela pode ser bem sucedida também, um ótimo caminho para outros tipos de inovação também. Não, muito bom. E é isso mesmo, Alex. Assim, já estive em pitches, em bancas de pitch, dentro de empresas, dentro de programas, né, de empreendedorismo de nossos clientes. E em alguns momentos o colaborador traz uma ideia muito legal, com grande potencial, e falando de desenvolver internamente. E aí, como eu conheço um pouco mais do mundo de startups aqui, poxa, tem tanta coisa, né, que poderia ser acelerada, né, e já chegar mais maduro, até tem solução pronta, né, que já disrupta o mercado, que cria uma condição especial, que já é testada por gente grande aí, que come um tempo enorme, né? Imagina, você tem que desenvolver isso tudo do zero, meses, até mais de ano, muitas vezes, com o risco de no final você não entregar uma coisa tão, né, bem feita e ainda fica de manutenção da empresa, né? Então, realmente, em H1 tem muito espaço aí para acelerar a inovação usando startups, universidades que já estão na frente, já estão pesquisando isso. A verdade é porque a gente não precisa fazer tudo sozinho, né? E um ponto legal, assim, né, no nosso software, né, no Aevo, a gente tem um mecanismo, isso é sensacional, assim, a gente tem esse mecanismo que ele utiliza inteligência artificial, né, para sugerir startups para os colaboradores envolvidos, o colaborador que está dando a ideia, aqueles que estão envolvidos na implementação da ideia, para dar sugestão de startups para que possam apoiar, que possam acelerar esse processo de implementação dessa ideia, né? Então, isso é sensacional, porque assim, um colaborador que talvez nunca tenha ouvido falar sobre o que é startup, sobre o que é inovação aberta, mas ele está fazendo inovação aberta com startup, né? Então, isso é algo que a gente tem muito orgulho, assim, que os clientes adoram, utilizam bastante, e é muito legal. Boa, boa. E aí, Dani, passando aí para a SLC, você falou do AgroX, né, que é um programa que vocês têm, né, e tá no seu guarda-chuva e também H1. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre como que vocês estão se conectando com a inovação aberta para inovar em Horizonte 1. Até se você puder dar alguns exemplos, vocês lançaram uma série de desafios agora, né, são públicos no mercado aí. Seria legal conhecer um pouco que tipo de desafios que a SLC está lançando. Alex estava comentando ali da plataforma, eu sou fãzaça, né, da plataforma nessa parte, principalmente tem várias outras apoios ali de gestão que eu consigo pela Evo, mas essa parte de poder rapidamente me logo já acha, queria muito alguma empresa que tivesse uma solução de automação, de um robô, sei lá, acontece muito, o pessoal quer muito, né, às vezes um robô, um processo que só quer automatizar aquele jeito de fazer. Eu só entro ali na plataforma, coloco ali qual é a tecnologia que eu estou buscando e já aparece ali uma lista de oportunidades que eu posso já compartilhar com as áreas. Então eu sou fanzaça já, de desconfiar, né? Mas eu adoro mesmo. E realmente o AgroX é o nosso programa de conexão com startup, como eu tinha comentado com vocês, ele já é desde 2019, ele vem rodando, né, ciclicamente. Esse ano nós estamos no nosso segundo batch, então nós criamos um primeiro ciclo ali de conexão com 3 desafios. Já rodamos os pilotos, selecionamos as startups, rodamos os pilotos, já apresentamos os resultados desses pilotos, tudo esse ano já, e já abrimos agora um novo batch com mais 3 novos desafios e lançamos para o mercado, fomos atrás, tudo sendo administrado, inclusive pela plataforma da Evo, né? Toda a parte de funil e de gestão. E agora a gente já está num momento justamente de iniciar os pilotos. A nossa expectativa aí é que agora em dezembro a gente já tenha mais resultados desses 3 desafios. E para trazer os exemplos para vocês, e é bem isso, assim, é H1, porque a gente não está querendo criar nenhum tipo de negócio novo, é realmente deixar melhor aquilo que a gente já faz. A SLC também trabalha com pecuária, né? Embora não é o nosso produto, nosso serviço ali
principal, também trabalhamos com pecuária, e a pecuária ela faz parte do processo também, né, para a agricultura, né, tem toda uma base teórica que apoia nesse processo de nutrição de solo e tal, através da pecuária. Então, a pecuária ela é usada também para esse processo. E nós estamos iniciando nesse processo de gestão da pecuária. Então, a gente lançou um desafio para o mercado, que é contar, né? Precisamos contar, precisamos pesar. E o básico, né? Parece, mas não é assim. E um ponto que é interessante, porque daí tu vai vendo a dor, né? O boizinho ele se estressa, e na medida que ele se estressa, ele perde peso, pode ficar doente. A gente não quer que ele fique doente, nem que ele perca peso, nem nada. Então a gente quer trazer para o processo algo saudável para o animal também. Como é que a gente faz isso? Tecnologia. Então o nosso desafio foi isso, como que a tecnologia pode nos ajudar nesse processo de contagem, nesse processo de pesagem, né, do boi. Então, esse foi um dos desafios. A gente teve mais um desafio que foi voltado bem para a sustentabilidade, já olhando para aquela parte de pegada de carbono, né? Então, quanto que a gente está bem a partir de mensuração, de sequestro de carbono dentro das nossas fazendas. E o terceiro desafio agora desse último batch é voltado para a segurança do trabalho. Então, é justamente para a gente, como é que a gente identifica que existe fadiga nas pessoas lá dentro, que estão trabalhando lá dentro da plantação mesmo, da lavoura, né? Como que a gente identifica isso? Algum vestível, alguma coisa. É tecnologia também. Então, vieram soluções muito legais que foi bem difícil a gente conseguir chegar num consenso de qual era a startup que a gente ia seguir aí para fazer piloto. E agora a gente vai começar, então, a semana que vem, inclusive, já temos nosso start aí de cronograma de execução para esse piloto. Vão ser 3 meses executando e a gente já está rodando esse ciclo muito bem dentro da SLC, né? De identificar um desafio. Normalmente esses desafios eles são identificados num cross, assim, o que é estratégico para a SLC, então o que realmente já vem com um objetivo estratégico e o que é dor dentro do nosso processo. A gente junta essas duas coisas e a partir dali é que a gente realmente identifica qual é o desafio a ser priorizado para aquele momento. Então, a gente envolve as áreas de negócio, né? A gente traz elas para que elas também nos digam, isso aqui realmente é algo prioritário para mim, eu quero buscar. E aí entra até na resposta anterior, né, do que a gente estava falando. Isso ajuda muito também a trazer as pessoas a quererem fazer parte, a disponibilizarem um pouco do seu tempo extra, né, ou organizar melhor ali a sua rotina para se dedicar naquele projeto, porque para ele vai ser muito importante, né? Então vai trazer um resultado para aquilo que ele faz no dia a dia também. E a gente perguntou para ele antes também, é prioritário para ti? Porque para a SLC é importante. Se é importante para a SLC e é importante para ti, vamos colocar isso aqui então como um desafio. Então, normalmente é esse o nosso modelo, assim, de identificar o desafio, trata isso junto com a área de negócio, lança para o mercado, testa rapidamente e aí a gente já parte para o segue ou não segue. A gente tem um indicador que a gente tem orgulho, embora a gente saiba que não é esse o indicador de sucesso, né? Mas a gente tem o orgulho de dizer que mais de 60% daquelas POCs, daqueles pilotos que a gente faz com as startups, né? Elas dão certo, elas seguem para a gente poder estender isso para as outras. A gente está falando de 22 fazendas, né? Então, normalmente a gente testa em uma, num espaço bem restrito, e depois a gente vai lá e escala aquela solução. E a gente tem mais 60%, é o nosso indicador assim, de conversão. Embora a gente saiba que não é só isso, né? Tem o aprendizado daqueles 40% que não deu certo, né? Que não seguiu. A gente aprendeu, a gente já sabe, opa, não é nessa linha que a gente está querendo, não é desse jeito, não é com essa tecnologia, ou não é com este parceiro, acontece muito. Então, a gente vai aprendendo mais esse indicador, confesso que dá um pouquinho de satisfação para a gente, porque garante que a gente está fazendo um pré muito bom também, né, junto aqui internamente com o pessoal. Muito legal. E provavelmente essa alta taxa de conversão, né, que vocês têm aí do piloto tendo sucesso, está muito relacionado a como começa o processo, né? Ou seja, estou muito alinhado com o negócio, é um desafio real do meu negócio, né? Uma vez conversando, eu fiz uma pergunta para uma empresa que a gente atende aqui na Evo, né? E perguntei, cara,
que é o principal ponto, né, que distingue um processo de inovação aberta que dá certo e um que não dá certo para você? Então, quando você faz um processo grande, com pitches, com formação das startups, quantas startups tem no mercado? Eu fiquei muito focado no processo na minha pergunta, né? Quando o processo muda, se tem mais resultado ou não. E a resposta foi o seguinte, cara, isso importa menos. O que mais importa é quão relevante é o desafio para o meu negócio. Se o desafio é relevante, e se eu alinhei bem esse desafio, depois a gente encontra uma solução, isso acontece, né? Aí o processo vai impactar muito menos. E aí mantendo nessa linha, Dani, queria perguntar para você, assim, você falou, começou, né, o começo, você foi brilhante, achei, né? Então, tentar vincular a estratégia com as dores reais do negócio, envolvendo a área de negócio mesmo ali, né, nesse desafio lançado pelas startups. Mas e durante o processo? As áreas são envolvidas também? Você tem gente da área de negócio sentada avaliando as startups? Então você falou da pesagem e contagem de gado. A pessoa lá que é da área de fazenda, da pecuária, ela está junto avaliando as startups. Como é que funciona isso? Na verdade, isso é premissa, né, Luísa? Para a gente começar a lançar o desafio para o mercado, a gente já tem o time que está ali disposto a fazer as avaliações das startups, ouvir elas na medida que elas trazem as soluções daquelas que foram selecionadas, montar, fazer todo o desenho do piloto, né, de como que a gente vai, o que a gente vai testar, quais são as hipóteses ali, né, quais são as dores que a gente quer realmente responder naquele momento. Tudo isso já é com o time que vai se envolver, e o time que vai se envolver é da área, tem que ser da área, não tem como ser diferente, né? Então, a gente está falando aqui do pessoal da pecuária, o coordenador responsável pelo processo da pecuária é o sponsor, né? É o dono daquele projeto, daquele piloto. A gente está falando de sustentabilidade, nós temos lá uma pessoa especialista naquele determinado assunto que está puxando todo o processo de execução junto com a startup, né? Então, a gente sempre junta a área de negócios, especialistas, pessoas técnicas para aquele problema, junto com a startup para fazer a condução e o acompanhamento. Eles tocam de início a fim, né? Todo o processo, o programa, né? E aí eu imagino que já acaba resolvendo uma outra dor que acontece no relacionamento com startups, que é quando ela vai do piloto para a operação, né? O piloto deu certo. Como a área já participou, estava totalmente integrada, engajada, avaliou, fez junto ali, né, o processo, foi sponsor, no caso, como vocês usam aí. Na hora que passa para a operação deve ser muito mais simples também. É mais simples, mas ainda assim é desafio, né? Porque a gente está falando de um processo, como comentei, 22 fazendas. Então, não é pecuária só em uma fazenda, né? Ali instalei, ali testei, deu certo, jóia, agora. Não, estou falando com outras 21 pessoas que eu preciso agora passar para elas, ó, testamos isso, deu super certo, o resultado é esse, vale a pena investir, né? Então, porque eles também precisam investir, né? Seja dinheiro, seja tempo, né? Existe uma dedicação para poder escalar aquela tecnologia. Então, isso acaba entrando, inclusive, nos passos chaves pós-entrega de piloto, né? Então, como é que a gente agora garante que a escalada vai acontecer dessa solução, né? De novo, né? Cada projeto, cada piloto tem a sua característica, o seu desafio diferente, assim, dependendo de qual é a área de negócio, qual é a solução. Tem sempre alguma coisinha que a gente tem que estar sempre acompanhando. E aí entra de novo na área da inovação para dar esse apoio, dar essa garantia, né? Que está sendo olhado para isso, para dar o apoio para as áreas, para que elas realmente consigam, né, escalar e tal. Então, a gente está naquela constante atenção, né? Para garantir que vai dar certo. Não, perfeito, Dani. E aí você tocou num ponto, né, de conseguir fazer rollout dessas inovações, né? Você fez um piloto ali, mas o valor, até o Alex falou bem sobre isso, né? Na linha de volume, né? A gente está falando de H1 aí, a gente tem volume, né? Então fazer rollout é fundamental para a gente ter resultado. E aí, pegando o gancho do resultado, eu vou voltar para você, Alex. Cara, resultado e inovação é um assunto polêmico, né? Tem gente que fala aí de, poxa, quando você fala de inovação, não vamos ficar focando muito no resultado aqui de curto prazo, isso pode, né, te colocar freios, colocar obstáculos, mas a gente aqui nessa conversa está no H1, né? A gente está em horizonte 1, então é o nosso core, é o que a gente conhece.
Como é que você vê nesse caso aí, Alex? Dá para mensurar resultado no Horizonte 1, no core do negócio? Opa, dá e muito, cara. Eu acho que quando a gente fala em termos de H2 e H3, assim, é sempre uma situação mais complexa nesse sentido, né? Porque são iniciativas, muitas vezes, que a gente não sabe nem para onde a gente está indo, né? E, assim, o principal resultado, né, que a gente busca nesses processos de inovação em H2 e H3 estão ligados a aprendizado, né? A própria diminuição da incerteza, mas é muito fato você conseguir medir isso em termos financeiros, né? Existem práticas, mas é algo complicado, assim, é algo muito complexo. Mas quando a gente está falando em inovação em H1, né? Assim, a gente está falando sobre melhorar produtos que já existem. A gente está falando sobre melhorar processos que já existem. Então, de alguma maneira ou de outra, você já mede, né, o sucesso desse produto, desse processo de alguma maneira. Né? Então, assim, existe um desafio, só que é super simples aqui, assim, como se ninguém tivesse dificuldade com isso, óbvio que não, né? Mas, assim, existe dificuldade na questão da tradução, né, do indicador relacionado ao sucesso daquele produto, daquele processo, em uma métrica financeira, né, uma unidade monetária, que é necessário, né, para você conseguir calcular o ROI. Mas, assim, em grande parte das vezes, se a gente está falando de produto, existe um caminho ali para você conseguir traduzir isso de alguma forma em receita, né? As melhorias que são geradas em algum aumento de receita. Em processo, a gente está falando em melhorar a eficiência operacional, muito normalmente está ligado a saving, né? A economia de custos, economia de tempo, né? Mas são coisas que dá para você conseguir transformar em unidades monetárias, assim. Então, eu acho que, principalmente quando comparado com H2 e H3, é muito mais simples, assim, né? Você conseguir medir a inovação em H1. Eu só traria um ponto de atenção, assim, que às vezes as pessoas realmente vão muito seca, né, na questão do ROI, e a gente também tem o que a gente costuma chamar muito de melhorias com impacto não mensurável. Né? Então, você tem algumas iniciativas, por exemplo, você quer diminuir, enfim, o risco de falha de algum processo, né? E aí você uma das ideias foi criar um workshop mensal para capacitar as pessoas. E aí uma outra ideia foi uma ideia mais técnica, de fato, ali, né, para conseguir melhorar o processo. Legal, como que você vai conseguir ratear? Como que você vai conseguir entender a contribuição que cada uma das ideias teve para o processo? É um processo complexo, né? E em algumas iniciativas, na verdade, elas não vão gerar um retorno de fato, o retorno delas vai ser negativo, né? Mas elas vão servir como base para que outras, né, iniciativas gerem retorno. Então, o que a gente costuma sugerir é, assim, óbvio, medir o ROI de todas as iniciativas, mas quando você for avaliar o sucesso de todas as iniciativas, não ir talvez de maneira míope, né? Avaliar o conjunto, um portfólio de projetos, porque alguns projetos você tem que avaliar o todo para avaliar o sucesso, senão você vai, às vezes, tomar uma decisão errada, né? Pô, essa iniciativa aqui gerou um ROI negativo, não vamos escalar. Mas ela foi essencial para que outra iniciativa desse certo. Então, avaliar portfólios de iniciativas, portfólios de projetos, nesse ROI assim, é extremamente importante, algo que a gente sugere bastante para os nossos clientes. Cara, perfeito, perfeito. E quando você olha o todo, né, o valor do aprendizado aparece na soma total, né? Então, isso é muito legal, muito bom. E Dani, SLC, quando você olha o seu portfólio e todo, né, de que já fez até aqui, dá para compartilhar com a gente um pouco dos resultados que vocês já tiveram? Sabe que a gente fez uma movimentação um pouquinho diferente aqui do que até que o Alex trouxe com relação que normalmente pensa, né, vão lá céticos, né, não tem que trazer o ROI, depois eu vejo, né, o ROI sendo atingido é o sucesso e não necessariamente. A gente, justamente por entender e por não querer assustar ou não querer criar ali uma fricção desnecessária com quem está trazendo, né, o desafio, para quem está trazendo aquela ideia, coisa parecida, a primeira coisa que a gente faz é entender quais são os nossos indicadores de sucesso daquela POC, daquele piloto que está sendo testado. Então, a gente cria ali 3, 4 indicadores no máximo que vão responder para dizer assim, ó, foi sucesso, não foi sucesso, o que a gente quis testar. Porque ali a gente vai entender, assim, o que é importante para estar testando essa tecnologia nova. É importante que as pessoas saibam usar, é importante que ela se conecte com o nosso legado, com o nosso ERP, é importante. Então, a gente cria alguns indicadores que às vezes e normalmente são mais qualitativos, outras vezes tem, vai aumentar a eficiência, vai melhorar na produtividade, pode acontecer também de ter esses indicadores,
mas normalmente eles têm outros que vão se complementando para dizer assim, ó, esse é o sucesso. Eu respondendo aquelas metas, a gente coloca umas metinhas lá, eu acredito que para eu considerar como bom o resultado desse piloto, tem que chegar nesse número aqui, tem que chegar nesse resultado. Respondendo isso, opa, foi sucesso o nosso piloto aqui, a gente conseguiu responder. Legal. E a gente estava deixando um pouquinho de lado essa parte do ROI, assim. Então, tá, mas e financeiramente, o que retorna? Então, a gente não estava focando muito nisso e a gente, às vezes, na maioria dos exemplos, né, das nossas situações, a gente nem pegava esse resultado, não parava para calcular. Algumas que eram bem específicos, que voltava muito para eficiência produtiva e tal, que estava ali, estava na cara, né? Resultado já, fazer, né, a regrinha de 3 e trazer o valor em dinheiro, a gente já fazia, mas não era algo que a gente estava buscando. Agora, nesses 2 últimos ciclos que a gente fez de rodada, a gente já começou. Qual é o ROI? Qual é o cálculo de ROI que tu entende para essa POC? E agora a gente começou também a trazer, mas já houve também um amadurecimento, né, de entender. Não, é sucesso primeiro. O que vai dizer que é sucesso do que a gente estava testando? Ah, são esses indicadores aqui. Legal. Agora vamos pensar numa questão financeira, retorno financeiro, o que é? Então, financeiramente, a gente não tem tanto resultado, tanto indicador assim, mas em indicadores de eficiência e produtividade, é absurdo assim o número que a gente tem. E aí, até fazendo um link para trazer um pouquinho para vocês, na medida que a gente começou a trazer tecnologia junto com o pessoal da área da agricultura digital, a gente tem um número que levantamos para fechamento do ano passado, só em cima dessas iniciativas de inovação e novas tecnologias na parte da agricultura digital, foram mais de 25 milhões o valor de ganho em cima disso, falando em agricultura de precisão, a aplicação de defensivos, onde tu não precisa fazer na lavoura toda, vai só onde é o problema, né? Vai só ali, a gente está falando de 670 mil hectares de produção, não precisa tu aplicar ou fazer qualquer tipo de movimentação de manejo em cima das 670. Não, vai especificamente. Só por tu economizar o tempo, né? Um produto ou qualquer coisa do tipo, ali tu já está economizando. E esse número foi de 25 milhões, um pouquinho mais no ano passado. E a expectativa é que esse número seja muito maior para o fechamento do ano de 2022. E isso a gente olhando só para essa partezinha aqui do agricultura digital. Tu imagina quando a gente começar a mensurar de fato todas as outras coisas, mais back-office, ou talvez outras coisas que não estão tão na cara ali, o número, né, que a gente consegue também mensurar, na medida que a gente trazer, nossa, vai ser muito maior ainda esse número. Então, a gente já sabe que é bem representativo e que realmente traz muito resultado. Fantástico, fantástico, Dani. Pô, muito legal ver você falando sobre resultados assim no agro e o potencial enorme que tem. Eu achei legal também essa dualidade, né? O Alex trazendo essa visão de portfólio e você foi lá para o projeto, né? Pensando, cara, o que esse teste, qual é o próximo passo, o que eu estou testando aqui, qual é o resultado que eu quero para este passo, né? Muito bom. Dani, para fechar nossa conversa aqui, infelizmente a gente tem que, em algum momento, precisa parar aqui essa conversa que está muito gostosa de ver. Eu estou aprendendo pra caramba aqui com vocês. Mas me diz, o agronegócio é um setor tradicional, né? Então, para um ouvinte nosso que também está numa empresa aí de um setor mais tradicional, que dicas que você daria para estruturar um programa de inovação, para começar a tirar a inovação do papel e trazer resultados assim como vocês estão tendo? Então, eu acho que eu até já fui meio respondendo na medida que eu fui trazendo algumas coisas aqui para, né, de exemplos da SLC, mas eu entendo que se eu fosse elencar as 3 principais, uma delas que a gente usa muito como a nossa principal ferramenta aqui de engajamento, né, para as pessoas participarem, para todo mundo realmente fazer parte, né, é o envolvimento com a parte estratégica e com o C-level, né, da empresa. Então, quer falar de inovação, linka com a estratégia da tua empresa, que aí não vai ter muito erro, né? Tu já tá sabendo que faz parte da estratégia, tu já sabe, já tem direcionamentos aí para te, né, balizar para onde que tu tem que ir, te dar aquele norte. Então, eu entendo que a dica principal seria isso. Conecta com a estratégia da empresa que vai dar bom. O outro ponto
seria ter pessoas que se dediquem à inovação dentro da empresa, né? Então, existe uma Daniele aqui dentro da SLC que está olhando todos os dias para as movimentações de inovação. Existem outras pessoas dedicadas somente para isso aqui dentro da SLC. Então, tu ter pessoas que não ficam tendo que dividir a atenção, porque quando a gente vai colocar numa balança, né, entre o que está pegando fogo e o que eu ainda tenho que criar ou garantir relacionado ao novo, tu vai que está pegando fogo, né? Então, ter alguém que entenda que aquilo ali é a sua principal atividade, eu acho que é fundamental. Então, ter alguém, né, podendo olhar todo dia para aquilo ali, eu acho que é uma segunda dica importante. E a terceira, eu acho que é foco em engajar as pessoas para que elas façam parte, né? Então, são as pessoas que fazem a cultura da empresa que realmente fazem a inovação acontecer. Não é a área da inovação, são as pessoas. Então, eu preciso engajar essas pessoas, seja com reconhecimento, seja com capacitação, mas elas precisam fazer parte desse processo de inovação. Então, engajar as pessoas, eu diria que seria a dica 13 ali, em relação às dicas, né? Muito obrigado, Dani. Foi realmente sensacional. Acho que tenho certeza que a gente trouxe muita coisa positiva, muito insight para quem está nos ouvindo. Queria agradecer demais a você por ter topado estar aqui conosco. Foi uma aula de verdade para a gente. Se alguém quiser falar com você, você está nas redes, está no LinkedIn? Estou no LinkedIn, pode me procurar lá, Daniele P. Lopes. Se colocar SLC Agrícola, Daniele P. Lopes, me acha facilmente ali. Entra em contato comigo, sempre dou retorno. Se demora um pouquinho, porque nem sempre a gente está na rede, mas a gente vai lá e dá o retorno, faz muito contato com startups e com outros meios pelo LinkedIn. Então, entre em contato aí, que vai ser um prazer trocar um pouquinho de ideia e ouvir também, né, outros casos, outros exemplos, outras experiências. Show de bola, muito obrigado. Alex, brigadão, cara. Como é que faz para falar com você nas redes aí, e-mail? Pô, obrigado você, Luiz Dani, assim, pela aula, realmente, assim, foi incrível, acho que agregou muito para todos os nossos ouvintes aí também. Muito cliente, com certeza, também vai utilizar como benchmark, né? Para me encontrar aí nas redes, no LinkedIn, Alex Ribeiro Júnior, se colocar Alex Ribeiro Aevo, também imagino aí que já vão me encontrar direto. E o meu e-mail é alex.junior@evo.com.br, também quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Show de bola. Bom, pode falar comigo também estou no LinkedIn, Luiz Felipe Carvalho, da Aevo também, então fica fácil de encontrar. Quiser falar comigo direto por e-mail, luiz@aevo.com.br, vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. Queria agradecer muito a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, que está com a gente, acompanhou até o final. Pô, prazer ter você conosco, nos ouvindo. Se você gostou, indica para o amigo, para o primo, papagaio, para todo mundo. Curte a gente, segue. Se tá no YouTube aí vendo a gente, pô, faz um comentário para a gente. Traz aí que assunto que você quer que a gente discuta num próximo episódio. Vai ser um prazer, é sempre bom ouvir vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.